Oi, bom dia! Vamos falar um pouquinho sobre as leis da gravitação? Bom, já se perguntaram por que os corpos caem? E se as explicações que servem para os corpos aqui na Terra são as mesmas que servem para os corpos lá do espaço? Então, as respostas para essas perguntas elas começaram a ser elaboradas lá na Grécia Antiga. Para os gregos, tudo que é referente ao céu é perfeito, é organizado. E tudo que se refere à Terra não tinha tanta ordem assim, tá? Então, as explicações de natureza terrestre não são as mesmas para os gregos, não são as mesmas para explicar os fenômenos celestes, tá? Então, por exemplo, por que os objetos caem? Eles achavam que os objetos estavam procurando um lugar natural para ele, por isso que caía aqui na Terra. E por que os astros não caem? Então aí a explicação para isso não tinha nada a ver com o fato dos objetos caírem, tá? Não obedeciam a mesma regra. A compreensão, né, essa compreensão grega sobre a queda dos objetos, ela era chamada de Baris. E aí o que deu origem, né, e deu origem depois ao termo latino graves, que significa que tudo que cai é porque é pesado. Tudo que cai aqui na Terra é porque é pesado. Depois, lá na Idade Moderna, o termo graves ele deu origem ao conceito de gravidade. E aí, atualmente, né, a gente usa esse termo gravidade para a gente se referir, para a gente dizer que os corpos que estão próximos ao planeta, eles caem porque eles são atraídos pela gravidade da Terra, e não porque eles estão buscando um lugar natural, tá? Essa definição de gravidade e os estudos, né, dos pensadores da época serviram para sistematizar as leis da gravitação e ainda consolidar melhor o modelo heliocêntrico. E aí essas leis então ficaram conhecidas como leis de gravitação ou leis de Kepler, e depois, mais tarde, a lei da gravidade, da gravitação universal, que foi proposta por Isaac Newton. Mas então, quem foi Johannes Kepler? Quem foi Kepler, né? Na verdade, Kepler, o nome dele, Johannes Kepler, ele era um matemático, um astrônomo, e ele trabalhava com o Tycho Brahe. Lembra do Tycho Brahe, que fez um modelo híbrido, né, sobre o planeta, né, o nosso sistema planetário? Então, e aí, depois que o Tycho Brahe morreu, o Kepler ele continuou os estudos e ele começou a cruzar informações sobre as órbitas circulares dos planetas. E para ele não fazia muito sentido os planetas se moverem em torno do Sol de maneira circular. Então ele começou a testar um monte de modelo geométrico para ver o que melhor se encaixava, tá? E aí essa nova concepção, né, sobre o movimento, que não descreveria um círculo perfeito, como o povo grego pensava, né, foi um grande passo para universalizar as leis do céu e da terra, para ser uma coisa só. E aí então permitiu que o sistema heliocêntrico se tornasse muito mais simples e preciso. Então vamos falar um pouquinho dessas leis. São três, tá? A primeira lei é a lei das órbitas. Ela fala o seguinte, ó. Então, o Kepler ele pensou, a órbita circular não dá. Então, qual que seria melhor, né? Qual que encaixava melhor? Que a órbita, gente, fosse em formato de elipse. O que que é uma elipse? É um círculo, porém ele é achatado nos polos, ó. Então, todos os planetas descreveriam então esse modelo elíptico, tá? Então, orbitam no modelo elíptico. E aí, teria que ter dois focos. E em um desses focos seria o Sol. Então assim, gente, foco seria um ponto, tá? Então, para a lei das órbitas, tem que ter dois pontos, mas em um deles, obrigatoriamente, tem que ser o Sol. E por ser modelo elíptico, vai acontecer em um dos momentos o planeta passar mais afastado do Sol e em outro momento mais próximo do Sol. Então aí ó, a gente consegue chegar a valores.
Quando o planeta Terra passa mais próximo do Sol, mais perto, né, do Sol, ele passa em torno de 147 mil quilômetros. E quando ele se afasta, 152 mil quilômetros. Já a segunda lei de Kepler, ele fala sobre a lei das áreas. Então, por exemplo, quando o planeta está passando próximo do Sol, nós chamamos de periélio. Então, seria do ponto A ao ponto B. Quando o planeta está passando mais afastado do Sol, nós chamamos de afélio. Então, ponto D e C. Então, minha gente, percebam o seguinte. Quando ele passa em periélio, do ponto A ao ponto B forma um arco. Então, se formos fazer uma reta aqui, ó, formará então uma área, né? Do Sol até o ponto A e do Sol até o ponto B. Então, eu tenho a área 1. E depois, quando ele passa em afélio, eu consigo formar aí, ó, do Sol ao ponto D e do Sol ao ponto C. Então, a segunda área. Se formos calcular a área 1 e área 2, elas serão do mesmo valor. Mas por que se o tamanho são diferentes? Ó, aparentemente, a área 1 é maior do que a área 2. Porque, minha gente, chegou-se num consenso de que quando o planeta passa em periélio, ele passa com maior velocidade. E quando ele vai perdendo força até ele se afastar, né? Chegar num ponto mais afastado. E aí, do ponto D e C, ele passaria mais devagar. E aí, para voltar para o ponto A, ele iria ganhar força e passar mais rapidamente. Depois ele perde força e passa mais devagar. Então, a velocidade implicaria aí e seria o motivo das áreas, né, serem de mesmo valor. A terceira lei de Kepler, ela fala que se formos calcular a razão do quadrado do período de translação, então o tempo que o planeta leva para dar a volta no Sol, dividido pelo cubo do raio médio. Então, raio médio seria a distância do Sol até o planeta. Se eu for calcular, fazer essa equação com todos os planetas, os valores vão ser iguais, tá? Então, se eu calcular a translação e o raio médio de todos os planetas, os valores vão ser iguais. Por quê? Porque os planetas que estão mais próximos do Sol, eles giram mais rápido. E os planetas que estão mais afastados do Sol, eles giram mais devagar, tá certo? Bom, e aí depois surge Isaac Newton. O Isaac Newton é aquele que tem uma historinha que ele estava sentado debaixo de uma macieira, ele dormiu e uma maçã caiu em cima sobre a cabeça dele, e aí ele teve um start e falou, olha, a mesma ideia, o mesmo fato que faz os corpos caírem aqui é o que segura os planetas lá no universo, lá no espaço, tá? Isso é uma historinha, tá? Não foi bem assim que aconteceu, mas... E aí, na obra do Isaac Newton, ele descreve os movimentos do Kepler, né? As 3 leis de Kepler, ele confirma os estudos e aponta a causa dos movimentos do planeta em torno do Sol. E aí ele fala que a causa desses movimentos é porque existe uma força que ocorre entre todos os corpos do universo que tem massa. Então, percebam que, ó, quanto maior a massa de um corpo, né, vamos pensar em tamanho, quanto maior ele for sobre um outro corpo próximo, vai provocar uma força de um planeta sobre o outro, de um corpo sobre o outro. E aí os dois manterão uma força de mesmo sentido, ó, tanto de um quanto para o outro. E daí nós chamamos isso de força gravitacional, tá? Se o astro começar a se afastar, essa força ela vai diminuir, tá certo? Então daí surge a lei da gravidade universal. E aí concluímos então que a atração entre a Terra e a Lua está no fato de que a força que atrai a Lua em direção à Terra é a mesma força que atrai os objetos para a superfície da Terra.
Então, aí ficou fácil a gente descrever os fenômenos usando leis únicas, tanto para os fenômenos terrestres quanto para os fenômenos celestes. Ok? Terminamos aqui. Um beijo e até a próxima aula.